Fala comigo, meu consagrado, Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia positiva que vocês merecem, galera. Pode crer? Na aulinha de hoje, iremos falar um pouquinho a respeito de concentração. Para ser mais específico, galera, iremos falar um pouquinho de diluição. O que eu não posso esquecer? Toda vez que eu me refiro a uma diluição, necessariamente eu adiciono água. Beleza? A partir do momento que eu adiciono água, a concentração ela reduz. Ocorre uma redução da concentração. O aquecimento é aquele lance, você fornece energia, o meio absorve, a temperatura sobe e vai embora a água na forma de vapor, beleza? Se a água vai embora na forma de vapor, necessariamente ela é retirada do meio, e se você retira água de uma solução, a concentração aumenta, ocorre um aumento da concentração. Tudo bem, moçada? As duas formulinhas, as formulinhas mais utilizadas nessa parte de diluição ou aquecimento, a gente vai sair dessas duas formulinhas aqui, ó. Aqui eu tenho o corintiano muito vaidoso, pode crer? E aqui eu tenho, ó, concentração em mol por litro é igual a números de mol dividido pelo volume da solução. Beleza? Então vamos lá, moçada. Na primeira concentração é massa de soluto por volume de solução e na segunda é número de mols por volume da solução. Pode crer? Aqui, meninos, o teacher representou assim, ó. Eu representei um sistema com a concentração de 120 gramas por litro, e o volume desse sistema é o quê? 500 mililitros. Aí o teacher fala assim, ó, qual é a concentração final quando eu adiciono água para chegar a 1000 mililitros? Eu quero saber essa concentração final. Então, primeiro aspecto importante, uma vez que ocorreu a adição de água, a gente já combinou que eu estou pensando em uma diluição. Uma vez que eu adiciono água, eu faço uma diluição e eu vou reduzir essa concentração. Agora eu vou dar um exemplo para vocês, para a gente continuar esse bate-papo, que você não vai esquecer e não vai errar no exercício. Pensa assim, ó. Eu vou pensar no teacher e o Tang, meu suco favorito, Tang de limão, beleza? Aí a Laurinha, quando ela sai para fazer alguma coisa e o teacher está comendo sozinho em casa, se eu estou sozinho e eu vou fazer aquele suco maravilhoso de Tang com limão, se eu estiver sozinho, como o teacher é um pouco esganado, lá aparece assim, ó, um saquinho para 1 litro. Se eu adiciono mais que 1 litro de água, tipo 1,5 litro de água, se eu adicionar 1,5 litro, você concorda que eu estou adicionando uma quantidade de água acima do permitido? Você concorda comigo que o suco ele vai ficar fraquinho? A gente fala que o suco está aguado, o suco está diluído, beleza? Água em excesso, diluição. Agora, pensa comigo, se vamos supor agora o segundo exemplo, a gente pode pensar que lá em casa esteja com visita. Aí eu vou fazer aquele tangue maravilhoso para servir para visita. E lá pede 1 litro de água. Aí se eu adiciono 800 mililitros, ou seja, se eu adiciono uma quantidade abaixo do permitido, que seria 1 litro, você concorda que o suco de limão ele vai ficar um pouco mais concentrado? Beleza? Tudo bem? Então, se eu adiciono água acima do limite, eu estou reduzindo a concentração.
Se eu adiciono água, uma quantidade menor que o permitido, eu estou aumentando a concentração. Tudo vem daqui, moçada, ó. Você concorda comigo que a massa do suco ela é constante? Então eu volto a frisar. Se eu adiciono muita água, a massa, como é constante, vai reduzir a concentração. Se eu adicionar pouca água, a massa é constante, isso aqui aumenta a concentração. Então essa formulinha de diluição ou aquecimento é fácil a gente provar, porque eu sei que nessa situação a massa será constante. Então eu posso pensar assim, ó, massa inicial igual a massa final. Tudo bem? Agora me ajuda, meninos. Se eu isolo a massa dessa formulinha, eu fico com massa é concentração vezes volume. Então vai ficar aqui, ó, CV1 igual a CVF. Tudo bem? Sim ou não, moçada? Observa, eu coloquei essa massa, ou melhor, eu coloquei a concentração em função de grama por litro. Então aqui eu utilizo C. Tudo bem? Se fosse em função de mol por litro, eu iria colocar quem? Aquele M invocado. Beleza? Eu só vou substituir, ó, 120 grama por litro vezes 500 mililitros é igual à concentração que eu quero encontrar, vezes o volume final, que é quanto? 1000 mililitros. Meninos, meninas, eu posso fazer assim, ó, mililitro com mililitro vai embora. 1, 2, 3 bolotinhas. 1, 2, 3 bolotinhas. 12 vezes 5 é 60. Então essa concentração final é igual a 60 grama por litro. Olha como que ficou coerente, moçada. A partir do momento que eu adiciono água aqui, a princípio, eu tinha 500 mililitros de água com uma concentração de 120 gramas por litro. Se eu adiciono água, na verdade aqui, moçada, eu estou dobrando esse volume. Nessa situação eu adicionei só água. Se eu dobro esse volume adicionando água, eu vou reduzir a concentração pela metade. Então, uma vez que eu faço uma diluição ou um aquecimento, a formulinha que a gente vai utilizar é CV. Beleza? Se o jovem fornece a concentração por mol por litro, eu vou utilizar assim, ó, MV. Ou até mesmo eu poderia utilizar essa formulinha em função de título. Então ia ficar assim, ó, ficaria assim, ó, TVI TVF. Beleza? Sempre quando eu me refiro a diluição ou aquecimento, ou seja, se entra água ou sai água do meio, necessariamente eu vou utilizar essas 3 expressões e observa que são todas iguais. Só vai alterar a unidade da concentração. Essa primeira, vou colocar aqui, ó, é se aparecer grama por litro, mol por litro ou em função da porcentagem. Pode crer, galera? Tamo junto? Vamos praticar um pouquinho, galera. Vamos fazer um pouquinho de exercício. Aula 5, página 11. Segundo a teoria do videozinho maravilhoso que vocês já viram, de diluição ou aquecimento, sempre quando eu me refiro a diluição, entra água, reduz a concentração. Aquecimento, sai água e aumenta a concentração. Para eu resolver essa situação, eu uso essas 3 fórmulas. Você vai observar que nos exercícios,
Maioria das vezes eu vou usar a fórmula de número 1 ou a fórmula de número 2. Dificilmente a gente utiliza essa expressão em função do título. Tudo bem? Nessa aula 5, você observa que a gente consegue fazer o exercício 2, 3, 5 e 6, 8, 9 e 10. Eu vou fazer os de sala, que é o exercício 2, 3, 5 e 6. Tudo bem? No exercício de número 2, uma questão da XPSEX, muito bonita por sinal, o jovem fala assim, ó, é uma aula prática de química, o professor forneceu a um grupo de alunos 100 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH. De concentração 1,25 mol por litro. Então, o cara forneceu lá 100 mililitros com essa concentração. Aí ele fala, em seguida solicitou que os alunos realizassem um procedimento de diluição. Se ele fala em diluição, isso aqui entra a água, reduz a concentração, evidentemente. E transformassem essa solução inicial em uma solução final com essa concentração aqui, moçada. Ou seja, você vai sair dessa solução inicial e vai formar essa. Aí ele pergunta, para a obtenção da concentração final nessa diluição, o volume de água que deve ser adicionado é, meninos, meninas, ele quer saber o quê? Se eu me refiro a uma diluição, ele quer saber o volume de água, eu vou colocar aqui, ó, ADD, adicionado, é isso que ele quer. Uma vez que eu encontro o volume final, fica fácil para eu descobrir o volume de água adicionado. Então, se é diluição, se apareceu em função de mol por litro, eu vou pensar assim, galera, ó, eu vou pensar no MVI, MVF. Aqui eu tenho 1,25 vezes 100 é igual 0,05 vezes V. Como que isso aqui fica, gente? Volume é igual 1,25 vezes 100. Concorda comigo que é 125? Dividido. Está multiplicando. O que eu faço aqui, galera? Está multiplicando, eu vou passar dividindo. E eu posso escrever esse número assim, ó, 5 vezes 10 a menos 2. 1, 2. 5 vezes 10 a menos 2. Aí eu penso assim, seres, 125 dividido por 5, 25, 50, 75, 100, 125. Então, isso aqui, miserável, ó, isso aqui vai dar 5, pessoal? Vai dar 5, né? 25, 50, 75, 100, o melhor, vai dar, miserável, ó, 25. É isso? 25, 50, 75, 100, 125. 5 vezes. Agora, esse 10 a menos 2, ele vai subir multiplicando com o sinal o quê? Com o sinal invertido. Beleza? Se aqui eu tenho mililitros, aqui também vai aparecer em mililitros. Então, isso fica 25 vezes 10 ao quadrado ou 25 mil mililitros. Agora me ajuda. Olha a pergunta do jovem. O volume de água adicionado. Se eu tinha 100 mililitros no início e eu terminei com 2.500, esse volume de água adicionado é 2.500 menos 100. O volume de água adicionado, isso aqui é 2.400 mililitros. Eu vou marcar a letrinha A de amor, I love you. Pode crer, galera? Facinho, né? De boa. Aplicação de fórmula. Lê com atenção e aplica a formulinha. Esse exercício de número 3, muito fácil, o cara fala assim, ó, texto para a próxima questão. Leia o texto.
que brinca com dois conceitos químicos para responder a questão a seguir. Por que tomar água no meio da aula prejudica o aprendizado? Essa piada vai ser boa, hein? Resposta: porque ela diminui a concentração. Muito boa, muito boa. Outra: um neutro entra num bar e pergunta: qual o valor da bebida? O garçom responde: para você é 0. É porque o neutro não tem carga, né, gente? Tem a piada também do elétron, que abriu uma pizzaria, aí depois de 2 meses a pizzaria fechou. Adivinha por quê? Porque o elétron tem massa desprezível. Vocês já ligaram para a casa do átomo, pessoal? Como que o átomo atende o telefone, vocês sabem? Eles atendem assim, ó. Próton. Parei, viu, gente? Foi mal. Aí a pergunta do cara. Muito bom, né, pessoal? A ideia química, no primeiro exemplo, se refere ao conceito. Então, o cara, quando fala que vai tomar água, se vai adicionar água, está fazendo uma diluição, está reduzindo a concentração. Então, a partir do momento que ele fala em adicionar água, eu estou fazendo a letra A de amor, I love you, de diluição. Pode crer, galera? Sim ou não? Esse exercício de número 5, o jovem fala assim, ó, um exercício muito legal, pessoal. Ele fala assim, ó, uma solução estoque de hidróxido de sódio foi preparada pela dissolução de 4 gramas do soluto em água, obtendo-se ao final 100 mililitros. Detalhe importante. Ele fala aqui que ele tem 4 gramas de hidróxido de sódio, que é o NaOH, uma base forte, e ele tem 100 mililitros disso. É a solução estoque. Você observa que ele não deu a concentração, mas essa concentração está fácil para a gente achar. Ó. Eu posso pensar assim, ó, concentração é a massa de soluto, massa molar vezes o volume. Observa que essa massa molar que o teacher colocou, que é 40 gramas por mol, o exercício não fornece, mas ele deveria fornecer. Quando é assim, você vai ter uma página, geralmente são as primeiras páginas da prova, aparecem lá todas as constantes que vocês irão utilizar naquela prova. Então, de repente, essa informação ela estaria lá, beleza? Aí eu vou pensar assim, ó, concentração, a massa é 4, massa molar é 40. Esse volume, meninos, eu vou passar isso aqui para litro, mililitro, passando para litro, dividir por 1000, isso aqui vai dar 0,1. Observa que 0,1 vezes 40 é 4. 4 dividido por 4, essa concentração é 1 mol por litro. Ou seja, eu sei que essa concentração corresponde a 1 mol por litro. Pode crer? Aí ele fala assim, ó. Posteriormente, determinado volume foi diluído para 250 mililitros. Ou seja, ele não está falando desse volume aqui. Ele falou assim, determinado volume. Então, você pegou um volume lá, X mililitros, e você diluiu isso aqui até chegar a 250 mililitros. Entrou água, ocorreu uma diluição, beleza? Obtendo-se uma nova solução de concentração 0,15 mol por litro. Então, você vai ter 250 mililitros a 0,15 mol por litro. Entrou água. Teacher, entrou água. MV. Pode crer? Aí ele pergunta assim, ó, o volume diluído em mililitro. Ele quer saber esse volume aqui, ó, em mililitro. A concentração é 1.
O volume eu quero saber. E eu obtive o quê? 250 desse mililitros nessa concentração. Agora é só substituir, Goiaba, ó. É 1 vezes esse Vx, que é o volume que eu quero, igual a 0,15 vezes 250. Pessoas, 0,15 vezes 250, se você fizer uma continha dessa aí rapidinho de cabeça, é 250 com mais 125. Vai dar 375. 2 casas para a esquerda, isso aqui vai dar um volume final de 37,5 mililitros. Aí você pode ir lá na alternativa B de bobinho. Um exercício que não é tão bobinho assim, viu, gente? É um exercício muito bonitinho. Pode crer? Esse exercício de número 6, ele fala assim, ó. 300 mililitros de solução contendo 0,01 mol por litro de sulfato cúprico, que é o famoso QSO4, sulfato cúprico, são cuidadosamente aquecidos. É o primeiro que a gente está falando de aquecimento, até que o volume da solução fique reduzido a 200 mililitros. Ou seja, o jovem sai desse volume, que é o inicial, e ele chega nesse volume final. Você observa que vai sair o que aqui, pessoal? Vai sair água, vai sair H2O, vai sair H2O. Se vai sair H2O, se vai entrar H2O, não importa. MV1, MVF, a formulinha é a mesma. É o primeiro exemplo que a gente está fazendo de aquecimento. Aquecimento aparece menos mesmo, viu, gente? Beleza? Aí ele fala, a solução final tem concentração em mol por litro. Ele quer saber a concentração da solução final. Olha que de boaça. 0,01 vezes 300 é igual a M1 vezes 200. Tite, você faz o tchansky. Isso aqui fica assim, pessoal, ó. Concentração 0,01 vezes 3. Eu posso falar assim, ó, que é 0,3. Esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, isso aqui vai dar 0,015 mol por litro. Você pode marcar lá a alternativa C de cebola. Pode crer? Tamo junto, moçada?